lei de Gauss, tá? Hoje a gente vai falar sobre lei de Gauss, né? E aí a gente vai resolver alguns exercícios. Vocês trouxeram alguns aqui, eu tinha alguns em mente, mas eu acredito que os que a gente vai resolver aqui vão ser suficientes para a gente discutir. E caso tenha algum tempo, eu posso fazer até outros exemplos, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer é: alguém teve algum problema de entender o conceito por trás de fluxo ou o conceito por trás da lei de Gauss? Alguém teve alguma dificuldade para entender isso? Né? É, tá. Se não teve, ótimo. Então vamos já para a aplicação dessa ideia de fluxo para o caso do campo elétrico, que é a nossa excelentíssima lei de Gauss. E aí eu vou começar a resolver aqui esse exercício aqui da lei de Gauss. E eu vou usar ele para a gente explicar um pouco sobre parametrização de curvas. Tá? Eu vou redesenhar ele aqui, a parte interna, só para a gente ter algo. Só pegar a parte aqui R1. Tá? Então, vamos calcular, né, o campo elétrico para o caso que a gente tem um R, tá, menor do que R1. R1, R1. Tá? R1. Vamos pensar o seguinte: qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Tá? A gente tem que parametrizar, a gente tem que escolher uma curva que a gente vai fazer essa conta. Tá? Uma das coisas importantes quando a gente escolhe essa curva é pensar na simetria do problema e usar curvas que respeitem a simetria do problema. Tá? No caso específico aqui, essa simetria é uma simetria cilíndrica. Então a gente vai usar curvas que respeitem simetrias cilíndricas. Quais são as simetrias cilíndricas? Tá? São simetrias de rotação no eixo do cilindro, tá? E a gente pode também pensar em simetrias que são de deslocamento, tá, ao longo desse eixo. Então essas são as simetrias. Então a gente vai tentar as superfícies que tenham esse perfil. Tá? E aí, eu falando isso, fica claro que a superfície que nós temos que usar é uma superfície cilíndrica. Então, a superfície gaussiana que nós vamos escolher é um cilindro de raio R e altura Z. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Por que eu escolhi essa superfície? Então vamos lá. Agora a gente precisa fazer as contas. Né? Então a gente precisa achar o Q interno, né? Esse Q, a carga interna, né? A carga interna.
e depois resolver a integral. A carga interna é um pouco mais simples da gente resolver. Por quê? Porque os casos que nós vamos trabalhar até esse ponto da disciplina são distribuições de cargas uniformes. Tá? Se não fosse uniforme, o que a gente teria que resolver? Tá? A gente teria que resolver uma integral tripla, né, da densidade de carga ρ vezes um volume. Tá? Eu geralmente eu gosto de escrever assim, ó, D3x. O que isso quer dizer? Que é três derivadas, né, três infinitesimais que formam um volume. Tá? Então esse D3x é o infinitesimal de volume. Tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que eu parametrizo esse D3x. Só para ficar mais claro, que vocês vão ver que vai ser interessante aqui para a gente entender direitinho. No caso, como é uniforme, o ρ, né, a densidade de carga, sai da integral. Então é só resolver o volume desse cilindro, né? E a gente sabe que esse volume do cilindro é 2π. Por que saiu 2? 2π. R ao quadrado Z. Né? Esse é o volume do cilindro. Né? Vamos parametrizar o que é o D3x. Tá? Eu vou fazer a conta aqui para vocês e mostrar geometricamente o que eu estou chamando de D3x. Vocês vão ver também como dV, né? Como sendo o infinitesimal de volume. E aí eu vou fazer a continha aqui, ó, nesse cara aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Então, ó, eu vou ter um volume aqui que vai ser tipo um quadradinho, tá? Um cubinho. Aqui, ó. Um cubinho. Eu vou pôr ele aqui, ó, esse cubinho, tá? É como se fosse um cubinho, né? Vocês vão ver que aqui a gente vai parametrizar como se fosse um arco, tá? Então, o que é esse cara? Ele é o dz, que é para o fundo, que é o infinitesimal na direção de simetria do cilindro, do eixo de simetria. Então é um dz. Tá? Eu vou ter um R aqui, ó. Um R aqui. Então, o lado aqui perpendicular ao R, né, vai ser um dr. Perpendicular não. Na mesma direção do R, né, vai ser um drzinho, tá? E o outro parâmetro, tá, é um arco. Então eu vou chamar ele de R dθ. Tá? Então isso aqui é um infinitesimal de volume de um cilindro. Então é o dz, que é para dentro, o dr, que é na direção do raio, e o r dθ, que é o arco. Tá bom? E aí agora eu vou integrar esse cara. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou integrar para vocês. Estou pegando aqui que eu vou ter que pegar 3 integrais para pôr aqui, ó. Tá? Eu quero integrar, tá? Eu vou integrar o dz primeiro. Então o dz, vamos pôr que ele vai de 0. Eu vou pôr uma altura h aqui, ó, para ficar mais fácil. Eu vou deixar a altura z. Então eu vou pôr z, de 0 a z, o dz. Tá? Eu tenho
Agora, a integral de dr, então aqui eu vou pôr r dr, né? Eu vou pôr assim, vou pôr aqui, r dr, porque esses parâmetros são independentes. E esse RDR vai de 0 a R. Né? Lembre que não vai o todo, ele para no meio. Né? Ele para aqui no meio, ele não é o cilindro inteiro, não é o cilindro R1 inteiro, né? É só o que está interno à superfície. Lembra que é a carga interna que nós queremos. E aqui é o dθ. O dθ vai de 0 a... Aqui, eu esqueci aqui. De 0. Espera aí. Eu pus a área errada aqui, gente. Ninguém me corrigiu. É só π. Isso. Então vamos fazer essas integrais, né? Então, a primeira integral dθ de 0 a π é π. Não, me desculpa, não é de 0 a π, é de 0 a 2π. Né? Porque é o arco inteiro. Então vai dar 2π. Agora, o r dr, isso vai dar r ao quadrado sobre 2. Opa, porque sobre 2. Isso. E o terceiro, né, que é o dz de 0 a z, é z. E aí veja que dá exatamente, né, o que a gente encontrou, né, que é o volume do cilindro. Tá? Então isso aqui que a gente chama de parametrização, que vocês vão ver melhor, né, mais detalhes em FV. Ficou alguma dúvida aqui? Tranquilo, professor. Tá. Assim, você achou o volume, é isso? Isso. Eu achei o Ah, volume. tá, tranquilo. Eu só, é só porque, pensa o seguinte, se o ρ não fosse uniforme, ele não saía da integral. Ele poderia, por exemplo, depender de R, depender de Z, depender de θ. E aí essa conta eu não conseguiria fazer. Né? Eu não posso tirar ele para fora aqui. Então eu teria que fazer as integrais, né, de ρ. Aparecia as funções de ρ aqui, né, nessas integrais. Tá bom? Entendi, tranquilo. Nesse problema, ele dá o Q0 ou ele dá o ρ? Deixa eu ver. Ele dá a densidade linear. Ótimo. Esse ρ aí é a volumétrica, né? É a Densidade volumétrica, volumétrica. mas ele dá linear. Então, como é que eu associo aqui agora o ρ, né? Vamos fazer aqui. Então, o ρ, tá? O que ele vai ser? Né? O que é interno, né? Ele vai ser algo que é um lambda. Ele pode ser um ρdv, né? O ρdv. V, né? Ou eu posso escrever como... Aí eu vou modificar aqui para ter a linear. Então isso vai dar lambda, né? Deixa eu pensar aqui. O lambda, né, vai ser igual a carga interna sobre Z, tá? Porque é a carga interna do sistema, né, sobre Z. A carga total, tá? É a carga total sobre Z. Então, eu posso substituir e isso, né? E a carga total, ela pode ser ρV, então sobre Z. Então,
Rho, então isso vai dar Rho, Pi, R ao quadrado, e o Z corta, né? Então, se eu for usar isso aqui, eu tenho que o Q interno é igual, aí eu vou pegar o Rho Pi R ao quadrado, né, e substituir por lambda, que é lambda Z. Então é isso aqui que eu vou usar. Esse é o meu Q interno, dados os parâmetros do meu problema. Tá? Beleza. Isso mesmo. Oh, pera aí, não. Esse é o R grandão. É o R1 total. Desculpa. É o R1 total. Então, eu fazendo bagunça aqui com vocês. Então vai dar isso aqui, ó. Sobre Pi. Aí o Pi corta R1 ao quadrado. Por que é isso? Porque é só não é o Q total. O lambda está vinculado ao Q total. E o Q interno é menor, é só o que está dentro da superfície gaussiana. Né? Como se fosse isso aqui. Ó. Né? Como se fosse só essa parte aqui, a parte que está interna. Tá? Então é isso aqui. Beleza, isso aí é o Q interno. Achamos o Q interno. Agora a gente tem que achar o outro, que é essa integral. Opa, vamos pegar essa integral aqui. Beleza. Por que a gente usa simetria? Exatamente para simplificar isso. Ó, se eu tenho uma simetria cilíndrica, esse tá me incomodando, gente. Esse alinhamento. Aí, beleza. Se eu tenho uma simetria cilíndrica, quer dizer que o campo também tem a simetria cilíndrica. Então, para o campo ter essa simetria, necessariamente quer dizer que ele vai apontar, no ponto aqui da superfície, ele vai apontar perpendicular à superfície. Então, ele vai ser na mesma direção do DA. Né? Agora eu estou olhando a superfície, né? Lembra que a superfície a norma, né? Eu posso só escrever aqui diferente, né? Eu posso escrever isso sendo o vetor, né, normal à superfície vezes o dA, e essa norma, né, essa direção da superfície é externa, né, sempre para fora da superfície. Então, se é uma superfície fechada, esse n sempre aponta para fora. E o dA é o infinitesimal que a gente vai calcular agora. Tá? Então, o que isso faz? Isso faz com que isso seja sempre paralelo. Tá? Isso sempre é paralelo. Logo, isso implica que eu posso tirar os vetores. Tá? Aí agora tem outra coisa que a gente pode falar, que é como o centro de simetria do problema.
tá? O centro de simetria do problema é o mesmo da distribuição de cargas, né? A superfície tem a mesma simetria da distribuição de cargas, quer dizer que em alguma hora eu posso substituir essa distribuição por um ponto, né? No caso aqui uma linha, porque é infinito, uma linha no centro dessa distribuição, que passa então pelo centro. Então isso quer dizer que se eu estou fazendo essa substituição, a distância da minha distribuição de cargas à minha superfície é sempre a mesma. Isso implica que, para qualquer posição dessa superfície, o campo elétrico tem o mesmo módulo. Logo, eu posso tirá-lo da integral. Porque é uniforme, né? Porque a distribuição de cargas ela tem a mesma simetria da curva. Não precisa ser uniforme, tá? Por exemplo, Entendi. se a distribuição de cargas tivesse a mesma simetria, se fosse uma função que ela tem a simetria cilíndrica, por exemplo, ela depende só de R, ela manteria a simetria cilíndrica. Logo, eu posso também usar para esse caso, tá bom? Entendi. É quando a gente tiver que usar a integral, que é um exercício, provavelmente a área vai vir em formato de uma função. Isso. Ah, tá. Mas aqui, para o caso das provas, essas coisas, essas integrais aqui de superfície, todas você vai conseguir ter alguma superfície que você vai conseguir fazer isso aqui que eu fiz, aqui, Ah, beleza. e isso aqui que eu fiz aqui, que é você Tá, ter a entendi. integral da área. E a integral de um infinitesimal de área é a área. Nesse caso, né, é o quê? É 2πr vezes z, que é a área do cilindro, né, a área da parte externa do cilindro. Por que que só pega, tipo, a lateral? Porque eu ia fazer essa pergunta, você fez a pergunta Ah, antes de mim. Por que só pega a lateral? boa Se, pergunta. se eu Por quê? dividir... Porque o fluxo só passa por ela? Não. Vamos dizer que a gente pode... É por isso, né? Que só tem fluxo nela. Mas por que só tem fluxo nela? Pensa na simetria cilíndrica. O campo elétrico sempre está radial a isso. Então, se eu olhar para a tampa, vamos dizer para a tampa ou para a base do cilindro, né? A normal, que seria isso aqui, ó, ela estaria ortogonal ao campo elétrico. Logo, o fluxo é nulo. Então, por isso que nessa conta a gente pode desconsiderar a base e o topo do cilindro, porque a normal é ortogonal ao campo elétrico. Tá bom? Não, mas por que que a normal da superfície, tipo assim, o certo não seria ter uma normal na tampa do cilindro? Sim, tem uma normal na tampa do cilindro. Vamos fazer a conta aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Vou pegar um cilindro aqui. A normal desse cilindro é para cá, tá vendo? Mas devido à Sei. simetria do problema, o campo elétrico sempre é nessa direção. Ah, entendi. Então eles sempre são... Mas por que que o campo elétrico segue essa direção? Tem algum motivo? Porque o campo elétrico ele respeita a simetria das cargas que o criam. Então, se as cargas têm simetria cilíndrica, o campo elétrico também deve ter essa simetria cilíndrica. Então, ele Entendi. tem que ser Aí, radial. em todo cilindro, ele sempre vai estar assim. Exato, exato. Tá, beleza. Isso, lembre-se que Entendi. esse problema considera que é um cilindro infinito, né? Que ele não tem a gente desconsidera que a gente está longe das bordas, né? Porque quando a gente aproxima das bordas da distribuição de cargas, a gente tem a quebra de simetria. A gente quebra a simetria cilíndrica.
Entendi. Mas quando a gente está no centro, né, isso que ocorre, tá bom? Então, por isso que a gente tira o topo. Beleza, A gente entendi. não precisa se preocupar com o topo, tá bom? Então agora é só... vamos fazer a conta agora dessa integral dA, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou desenhar um cubinho aqui de novo, para a gente entender como é que sai essa parametrização. Opa, não é aqui, aqui. Essa parametrização, tá? As linhas de campo, professor, elas nunca vão se cruzar, né? Não, Tipo, elas elas nunca sempre se cruzam. seguem a mesma direção. Tá. Elas não precisam ter a mesma direção, mas elas nunca se cruzam. Por exemplo, se você for pensar nessa circunstância, né, todas saem do centro, né? Então elas não estão na mesma direção, porque, né, elas não são ortogonais ou perpendiculares, né? Mas elas não são paralelas, né? Mas elas nunca se cruzam, elas se afastam. No centro, né? O campo, não existe campo, né? A gente vai ver aqui nesse problema, tá? Então eu quero mostrar a parametrização do dA para vocês. Esse dA, como é que ele é parametrizado, né? Ele é parametrizado como um arco, né? Um arco que é R dθ e um dz, né? E aí a integral, né, vai ser de 0 a z, de 0 a 2π. Que aí eu fazendo a integral, né, é esse cara aqui, deixa eu pôr aqui, mas eu tiro a integral em dr. Opa, eu tirei a integral em dz também. Então eu ponho dz de 0 a z. Opa. De 0 a z. O r aqui é uma constante nessa integral, né? Aí vai ficar de 0 a 2π, de 0, o dθ, né, vai dar 2π e o z vai dar a integral de dz vai dar z. Que é exatamente o que está aqui. Tá bom? Agora é só igualar esse cara aqui, né, com esse cara aqui, e dividir esse aqui por ε0. E aí a gente tem. Eu vou desmanchar aqui. Eu vou diminuir esses caras, jogar tudo ali para cima, para a gente fazer a continha aqui. Então o que eu vou igualar? Opa. Então é 2π rz é igual a lambda r ao quadrado z sobre r1 ao quadrado sobre o nosso ε0, né? Ó, o R corta aqui, ó, tá vendo? E o Z também corta. Então nós temos que o campo elétrico é igual a lambda sobre ε0 vezes R. Eu vou pôr o 2π aqui, que é uma constante também. 2π R1 ao quadrado. Tá? Em qual direção, né? Se a gente for pensar em direção, né?
escrever isso como direção, isso aqui está na direção R, né? Do jeito que a gente definiu aqui a direção R. Então, essa aqui é a resposta para o caso de N de R menor do que R1. Uma coisa interessante para a gente olhar aqui é a situação de se está correto, né, porque a gente pode ter errado alguma conta, né, e aí vai aparecer possivelmente, né, a chance de aparecer algum erro aqui nas unidades, né. Lembra que o campo elétrico, né, depende de 1 sobre ε0 e 1 sobre r ao quadrado. E é carga sobre r ao quadrado. E veja que o lambda r aqui, ó, dá unidade de carga. E aí tem o r ao quadrado, uma distância ao quadrado aqui embaixo. Então, corretíssimo. Ficou claro? Sim, professor, bem claro. Tá. Vamos lá. Eu vou agora fazer pro... Então, vou desmanchar aqui. Eu tenho esse aqui. Vamos fazer para o R menor ou 1 igual a R, menor ou igual a R2. Isso aqui vai ser... Aí eu vou pegar aqui, ó, a distribuição de cargas, que é o Q interno, né? Que a gente calculou. O Q interno vai ser... deixa eu escrever aqui. Agora a gente está na situação que esse cara aqui, ó, é menor. Então a gente vai manter a simetria, né? O R1 agora é o interno. E aí vem a principal diferença. O nosso R agora é maior do que o R da distribuição. Então, quando eu for calcular a carga, eu vou integrar, né, eu vou considerar esse R aqui que está aparecendo, né, igual a R1. Então, eu vou jogar igual a R1. Então, isso vai dar lambda Z. Tá? Então, agora o meu Q interno é lambda Z. E o meu campo elétrico não muda. Meu campo elétrico é a mesma coisa. A conta é a mesma, né? Porque é a integral na superfície, né, vai ser radial, vai ser no tampo, né? Nas bases e no topo do cilindro, vai ser nulo por causa da norma. Então, essa integral não muda. Essa integral é igual. Tá? Então, é só igualar esses dois agora. Isso aqui vai ser igual a lambda Z sobre y0. O Z é em cima. Aí o Z corta, né? Eu vou pegar essa resposta aqui. Professor, então, eu estava perguntando que agora a nossa carga interna é lambda Z, né? Isso. Aí eu queria saber para onde foram os R's que a gente tinha anteriormente. Eles cortaram, né? É como se eu estivesse pegando aqui, ó, nessa equação aqui, jogando R igual a R1. Porque... Mas por que isso? Porque ele atinge o máximo? Ele atinge o máximo aqui, né? O resto é zero da distribuição. Ah, entendi. Então ele vai só até sim, R. Tá, tudo bom. Então por isso que é lambda Z. Tá bom? Beleza.
Tá bom, Então, obrigado. nada. Então, se eu jogar isso aqui, né, fizer a conta, o Z corta e o que eu vou ter é 1 sobre R aqui. Né? Acabou. Agora vem o caso mais que eu considero mais difícil, tá? Que é o caso de o R2 menor do que R3, que aí a gente vai discutir direitinho. Tá? Primeira coisa, lei da superposição. Tá? A lei da superposição não é lei, é tipo a regra, né, da superposição. Que é o seguinte, se você tem algo, uma distribuição que você consegue separar em dois e resolver cada uma individualmente, faça isso, tá? Faça isso, tá? Então, eu posso separar esse problema em dois, que é o do cilindro interno e do anel externo. O do anel externo, a gente já tem a resposta, que é esse cara aqui. Então, eu vou até falar aqui, ó. Se é fio, que é a parte interna. O campo elétrico total, tá? O E total vai ser o E do fio mais o E do anel. Então a gente tem que calcular o do anel agora. Tá bom? E aí vem que a gente precisa calcular o Q interno. Por quê? Que eu preciso só calcular o Q interno? A integral, isso aqui, ó, continua valendo. A gente está com a mesma simetria, distribuições de cargas cilíndricas, tudo fixo. Então, todos aqueles argumentos que eu fiz para vocês continuam valendo. Então, a parte do lado direito da lei de Gauss, a esquerda da lei de Gauss, vai ser igual. Agora eu quero o Q interno do anel. Eu vou chamar do Q do anel. Tá? O que vai ser? Vai ser o ρ. Aí eu vou fazer a conta. O ρ. E aí é só a área que está aqui, ó, dentro do anel. Tá vendo? É só esse pedacinho menor aqui dentro do anel. Então o que é essa área? Né? Vai ser o π. Π. A área maior menos a área menor, né? O volume maior menos o volume menor. O volume maior é o R e o volume menor é o R2 ao quadrado Z. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Professor, por que você não usa o R3 no lugar do R? O R3 não entra na jogada, né? Porque o R3 vai entrar quando a gente calcular o ρ total. Tá, entendi. Agora, Porque tá, lembra que tudo da minha é o que interno. Então todas as cargas que estão fora não contribuem para o campo aqui, tá? E aí eu vou calcular o ρ interno. Entendi. O ρ interno é o Q total, né? Que vai ser o Q total que a gente calculou, que é o lambda z, né? Lambda z, que é o Q total, dividido
pelo volume total do anel. Qual que é o volume total do anel? Π R3 ao quadrado menos R2 ao quadrado Z. Né? Vezes isso aqui. Deixa eu pôr isso aqui. Sem o rolo. Agora vamos simplificar aqui, né? Esses Z. Eu vou simplificar aqui direto nessa equação. Então, os π somem e os Z's aqui somem. Tá? Eu vou escrever assim que eu acho mais bonitinho. Espera aí. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Tá? E aí o que a gente tem que fazer? Igualar isso aqui com ε0, né? Dividido por ε0 então eu estava igualando a parte da integral aqui com a que é do anel. Eu vou deixar bem explícito que é o do anel. Então é a carga interna dividido por ε0. Vou pegar o ε0 aqui. Tá? Aí, ó, o Z corta, tá vendo? E o R vem para cá. Então, eu já vou escrever o E total, tá? O E vai ser igual o do fio, que é esse aqui, mais o do anel, que é 2πr. E isso também na direção R. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Ficou. Esse R, ele não... Esse campo não serve só para, tipo, quando o R está entre R2 e R3. Quando passa de R3 também serve, né? Serve se você jogar esse aqui igual a R3, porque você tem que substituir aqui, ó. Aí vai ser o R, muda porque quando você vai para aqui, ó, deixa eu vou fazer, ó, R maior do que isso. Ó, onde que muda, tá? Ó, o fio não muda. O fio permanece o mesmo. O que muda é aqui, ó, o Q do anel. Tá vendo? Eu vou pôr aqui até em vermelho, ó. O Q do anel. Por quê? Esse R aí é maior. Então, se eu tô com um R maior, que é assim, veja que tem um pedaço aqui, ó, que eu não tenho carga. Então, a distribuição de carga vai só até R3. Então, fica R3 aqui. E entra R3 aqui. Então, isso aqui cancela, sobrando só lambda Z. Né? Então, isso aqui fica só lambda Z. Isso aqui some também. Fica isso, que é igual a 2 vezes esse cara, tá vendo? Então, para fora... Entendi, é mais simples. Lembra que para fora é como se toda a carga tivesse se concentrado em um fio. Então, independe da distribuição, se é um anel ou se é um fio finito, eles vão se comportar idêntico a um fio infinitesimal.
E aí aqui é como se fosse dois fios infinitesimais, Beleza, um em cima do entendi, outro. professor. Beleza? Ficou claro? Esse Beleza, exercício é beleza, ficou bem. bem claro. Esse exercício é. Olha o tanto de coisa aí que tem, né, no problema, né? É, superpo... É bem complexo, né? é bem Entender complexo. criar o raciocínio. É, então fica aí para vocês. A gente usa, né, nessas distribuições assim, a gente usa essa parte. Ó, a gente calcula só de uma, a gente calcula só de outra, né? Então a gente faz esse tipo de análise, tá? E veja que o campo a gente calculou para as Beleza. quatro áreas, né? Para R menor do que R1, né, que deu essa resposta, e fizemos para todas as outras. Vamos. Ó, essa aqui, ela é bem rápida a gente fazer a 8. Alguma dúvida aqui? Na 7 não, né? Tudo tranquilo. Tá, essa aqui. Como que a gente. Como é que é essa? Então a gente tem uma casca esférica condutora, né, que vai distribuir a carga, né, nela, né, tá, tem uma carga distribuída e tem uma carga dentro. Tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: onde vai estar essa carga no condutor? Vocês sabem? No centro. Não. Essa carga 3Q. Não, tem uma carga no centro, Q. Mas Ah, essa carga tá. menos 3Q que está no condutor, onde que ela vai estar? Como que ela vai se distribuir no condutor? Na superfície. Onde, mais especificamente, na superfície interna, na superfície externa, vai se distribuir igualmente entre a superfície interna e externa? Na externa. É certíssimo, Andressa. Por quê? Ela só se distribui na externa. Alguém? Quanto que é o campo dentro de um condutor? Quanto que deve ser o campo dentro de um condutor? Vocês lembram da aula passada? Da semana passada, né? Das lições? O campo elétrico dentro de um condutor sempre é zero, né? Se as cargas estão paradas, né? Se a gente está em equilíbrio. Zero. Pela lei de Gauss, eu vou pegar a equação aqui de novo. Nossa equaçãozinha de novo. Pela lei de Gauss, nós temos que se eu tiver carga interna, né, por exemplo, na superfície interna, esquece a carga aqui dentro, tá? Esquece a carga aqui dentro. Se eu tiver só a carga no condutor e eu tiver carga dentro aqui, essa integral vai ser diferente de zero. Porque a carga externa não contribui. Ela não está dentro da superfície gaussiana. Aqui, ó, se eu fizer uma superfície gaussiana assim, ó. Ficou muito fino. Deixa eu aumentar aqui, deixar. Aqui, ó. Né? Ela fica muito fina. Aí, melhorou. Aqui, ó. Então, eu não posso ter carga aqui, porque o campo tem que ser zero aqui. E a única forma do campo ser zero sempre aqui,
para qualquer superfície é que o campo elétrico seja zero. Então eu não posso ter carga interna aqui das cargas que estão no condutor. Tá bom? Então, para qualquer ponto, tá? Menor do que B, a carga que está no condutor não interfere no problema. Tá? Não interfere no problema. Então vamos calcular para R menor do que A. Quanto que vai ser o campo em R menor do que A? Quem que vai contribuir? Só a carga pontual interna. A carga pontual interna a gente sabe como é que é, né? O campo 4π, deixa eu pegar o epsilon zero, né? Que é sobre R ao quadrado na direção R. Ótimo. Agora, considerando, tá, a carga dentro, quanto vai ser o campo elétrico entre A e B? Vai ser igual a zero ou diferente de zero? Então, eu dei uma pesquisada, né, e eu vi que entre A e B tem que ser zero. Excelente. Mas eu não entendi o porquê. O campo elétrico tem que ser igual a zero. Tá? O que vai acontecer? Se a gente está numa distribuição, vamos ver, peraí. Porque a carga só está em A. Sim, a carga só está em A. A carga é uma carga pontual em Q. Tá? É uma carga pontual em Q. Então, ela não interfere no problema. Tá? Aqui o campo elétrico só depende dela. Essa carga menos 3Q também não aparece. Tá? É uma carga pontual. O que vai acontecer? Tá, o campo elétrico tem que ser zero para uma distribuição de cargas em equilíbrio. Como que zera dentro? Entre A e B. O que está acontecendo? O que tem que acontecer aí para que isso... Alguma coisa, se eu tiver essa... ué, sumiu a minha... Sumiu. Para pontos menor do que B, a carga que não contribui é a externa. Tá? É a externa. A externa não contribui, porque ela vai estar na superfície externa. Tá? A carga interna contribui. Porque se eu estou fazendo uma superfície, eu perdi a minha superfície. Deixa eu fazer ela de novo aqui. Se eu tenho uma superfície aqui, ó, tá vendo? Gaussiana. Obrigado. Então, Cris, se eu for calcular o campo elétrico entre A e B, eu tenho uma simetria esférica no meu problema. Logo, eu vou usar uma superfície esférica também. Então, só as cargas internas vão interferir. E essa carga menos 3Q, que é a carga que está
distribuída no condutor, ela está só na parte externa, tá bom? Então ela não interfere. Quem vai interferir? Quem vai adicionar, né? Quem pode produzir campo nessa superfície que eu desenhei, né? Essa superfície gaussiana? A carga interna. Porém, eu falei, a carga tem que estar dentro de um condutor. Então o campo tem que ser zero. Então tem que aparecer alguma carga que esteja zerando isso, tá? Então, para o campo elétrico ser zero, tá? A carga interna de alguma maneira tem que ser zero, né? Ou nesse caso, tá? De alguma maneira isso a gente tem que encontrar. Como que eu zero a carga aí nessa? O que está fazendo? O que está acontecendo para a carga interna ser zero? O condutor ele pode redistribuir as cargas. Então o que vai acontecer? Se eu tenho uma carga interna aqui, vai aparecer uma carga de sinal oposto à carga aqui, tá? Distribuída aqui na superfície interna, tá? Então vai aparecer uma carga na superfície interna, eu vou chamar de S interna, vou chamar de SA, tá? Que é a superfície de raio A, que é igual a menos Q. Tá? Isso que está acontecendo. Então, eu vou... É a ideia que se você colocar uma carga próximo de um condutor, as cargas do condutor vão se redistribuir de tal forma a zerar o campo dentro do condutor. E é isso que está acontecendo. Então, se eu ponho uma carga aqui dentro, vai ter que aparecer uma carga nessa superfície interna de tal forma que nessa minha superfície gaussiana, dentro do condutor, o campo elétrico é nulo. Tá? Isso implica que eu vou ter uma distribuição sigma, que é o Q SA sobre a área, né, que vai ser menos Q sobre 4π A ao quadrado. Tá? Então aqui a gente também consegue encontrar, por exemplo, a densidade de cargas. Então eu vou chamar de sigma A, tá? Só para sigma A. A densidade de carga superficial em A. Ficou claro para vocês o que eu fiz aqui? Sim, professor, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Agora, vamos calcular para um A superior. Tá? Então, é para um R, para um R maior do que B. Quanto que vai ser minha carga total, interna total? Menos tem que 3Q. fazer o módulo da soma. Né? Isso, é o menos 3Q mais Q. Então, é menos 2Q. Tá? Isso aqui é o que está no todo. Com a simetria esférica, eu posso colapsar, né? Eu posso substituir esse problema como se essa carga tivesse toda no centro da esfera, né? Então, isso vai dar igual a isso aqui, né? Menos 2Q. Que aí se eu cortar o 2 com 4 aqui vai dar isso. Beleza? A gente pode calcular, aí é interessante, tá? A gente pode saber, a partir desse problema, quem que é a densidade corrente em sigma B. Porque, a princípio, nesse problema, seria só a carga 3Q, menos 3Q. Mas tem a carga menos 3Q,
que está distribuída, né? 4π b ao quadrado, mas tem uma carga que saiu, né? Que foi induzida aqui no menos. Então ela tem que aparecer necessariamente em algum lugar. Ela vai aparecer na outra superfície. Então aparece com sinal de mais do outro lado. Essa, espera aí, b ao quadrado, né? Então a distribuição de cargas vai ser menos 2q sobre 4b ao quadrado. Professor, Diga. ali no campo para quando o R é maior que o B, Esse aqui. você deixou no negativo, né? Isso. Tipo assim, a gente usa o módulo, a Tá. gente deixa Geralmente vai ser perguntado. Então, se é o módulo, vai estar explicitado. Coloque o módulo. Se não, geralmente você vai ter que pôr se é menos, se é negativo ou positivo, tá bom? Ah, beleza. Nos problemas aí, eu tenho quase certeza que você tem que colocar o módulo. É o módulo. Nesse específico não fala nada de módulo. Então deixa eu ver aqui como que é a resposta dele. Rapidinho. É o sinal. Então você tem que colocar. Ele está com menos. Então, aqui, ó. Tá, Calcule o campo elétrico como distância r do centro da esfera. Então aqui já está considerando que se sabe a direção que é em r. Tá? Tá, tranquilo então. Então se você tem que colocar o sinal de menos. Beleza. Beleza, professor. Ficou claro para vocês? Lembre-se que se vocês usarem uma superfície, tá? Dentro de um condutor, uma superfície gaussiana dentro de um condutor, o campo elétrico tem que ser zero. E para o campo elétrico ser zero, independente da superfície, porque eu, por exemplo, podia fazer um quadrado aqui e tinha que ser zero. Né? Se eu pegar um quadrado aqui e jogar aqui, ó, tem que ser zero, tá? Esse quadrado aqui, ó, tem que ser zero, né? Esse cubo, né? Na verdade, não é quadrado, cubo. Tem que ser zero. Então, para isso ser verdade, o Q interno tem que ser zero. Então, aí a gente tem que pensar quais são as cargas que estão sendo induzidas nas superfícies do condutor, tá bom? Então, isso é a parte importante aqui, que eu deixo para vocês desse problema. Vamos... esse aqui, ó, vou fazer do 4, que aqui é bem legal. Esse aqui é bem interessante, tá? Porque tá falando exatamente sobre esse problema do campo elétrico ser zero dentro de um condutor. Né? Qual que é esse problema? É o 4. Então, você tem uma superfície, né, condutora aqui, né, aqui, que ela está dentro de um campo elétrico. Tá? Eu sei que o campo elétrico tem que ser zero dentro desse cara, tá? Para isso ser verdade, eu tenho que criar um campo elétrico, né? Vai ter uma redistribuição de cargas, tá? Dentro da minha na superfície desse condutor, de tal forma que vai aparecer um campo ao contrário que vai cancelar com esse. Tá? Então eu vou chamar esse de E0. E0. Tá? Aqui. Então,
vai ter que aparecer um campo menos E0 aqui. Para que isso aconteça, tem que aparecer uma distribuição de cargas mais sigma aqui. E como esse condutor é neutro, isso implica que aparece menos sigma aqui, nessa superfície. Beleza? Então agora a gente tem que calcular o campo que é gerado por qual que é essa superfície. Vocês chegaram a ver, a gente vai fazer a conta aqui, a gente vai usar a conta aqui, é como se fosse uma... Eu vou pegar aqui, ó, uma distribuição de cargas, tá? E uma placa com área A, tá? Com área A e sigma. Aí a gente consegue calcular aqui qual que é o campo elétrico gerado por ela, tá? Então vamos calcular esse campo elétrico gerado por um dos lados, né? Aqui. Qual superfície que vocês usariam aqui para resolver esse problema? Alguém? Aqui a simetria... A área da placa. É, De uma face. é a área da placa, é um cubo com a área da placa. Como se fosse um cubo assim. A área da face, no caso. É, isso. A área da face. Deixa eu jogar isso para trás. Deixa eu tirar aqui, ó. Como se fosse essa área aqui, né? O Q interno, tá? É o Q total. Opa. É igual a sigma vezes a área. Sem mistério nenhum. Agora vem esse cara aqui, ó. Eu fiz a conta errada aí. Esse cara aqui. Opa. Nesse problema, as únicas superfícies que vão ter fluxo diferente de zero é essa aqui e a da outra face aqui logo do outro lado. Por quê? Se eu estou falando de uma placa muito grande, né, o campo elétrico vai ser assim, ó, né? E analogamente para o outro lado. Então veja que na superfície superior e inferior, a normal sempre é ortogonal ao campo elétrico. E na superfície aqui, né, da frente e de trás, também sempre é nula. Então a gente vai ter fluxo só nessas duas superfícies. Então isso vai ser 2 vezes EA. Né? Porque o campo elétrico, aí eu já simplifiquei, né? Tirei o campo elétrico nessas duas superfícies é sempre normal, é sempre na mesma direção da normal, então o produto escalar some, e o módulo é o mesmo, porque as distâncias são as mesmas, né? Então eu tenho isso aqui. Então eu vou igualar isso aqui com isso aqui,
Então, vou jogar aqui 2EA é igual a sigma A sobre Y0. Então eu tenho meu campo elétrico agora, que é E igual sigma sobre 2 ε0. Tá bom? Se eu fizer a mesma conta para essa aqui é para o positivo. Se eu fizer para o negativo, vai dar... deixa eu pôr aqui, tá? Aqui ele tá, esse sigma está no sinal negativo. Eu vou pôr menos, tá? Aqui, porque está no negativo. Eu estou pegando só aqui dentro. Estou olhando só dentro. Menos, tá bom? Eu vou pôr como se fosse a direção Z. Opa, direção Z. Vocês concordam que se eu fizer essa conta, eu vou chegar no mesmo resultado para o menos? Ele também vai estar nessa mesma direção, né? É como se eu estivesse invertendo as setas somente do campo, né? Então, o E- é também na mesma direção. Então, o campo dentro, tá? Vai ser o que eu chamei de E0 mais E mais, opa, é igual a E mais E menos. E isso tem que ser 0. Então, é 0 menos, aí é duas vezes esse cara aqui, então é sigma sobre o ε0 é igual a 0. Então, aqui, por aqui, né, eu consigo encontrar quem é o sigma, que vai ser igual a ε0, o E0, ε0. Aqui é o módulo, né? O módulo desse campo. Ficou claro para vocês? Tá? Então veja que esse problema também é o caso lá da redistribuição de cargas dentro de um condutor para que a soma de todos os campos elétricos gerados pelas cargas externas, né, campos elétricos externos, e o campo elétrico da distribuição de carga do próprio condutor seja nulo dentro dele. Tá bom? E aí a gente vai usar agora esse carinha aqui para fazer umas continhas nesse aqui. Tá? Alguma dúvida naquele outro, gente? Ficou claro para vocês, né? O que está acontecendo aqui? Né? Tá bom. Nesse aqui, tá? Eu tenho uma bolinha com massa M e carga Q pendurada na parede, né? No teto. E aí eu tenho
uma carga, uma densidade de carga sigma distribuída na parede, tá bom? E aí ela pergunta qual que é esse ângulo aqui dessa cordinha, né? Da corda que liga a esfera ao teto. Então veja que nós temos duas forças nesse cara. Uma força elétrica nessa direção. Deixa eu pôr aqui. Esse cara aqui, ó, é o campo elétrico da parede, que a gente não vai calcular de novo porque a gente calculou lá no outro, né, que é uma distribuição de carga na parede de sigma. E aí então a gente vai ter o campo elétrico, a força elétrica, né, aqui nessa direção, e a força gravitacional nessa direção, né? E a gente vai ter para essa direção aqui a tensão da corda, né? Então é isso que a gente vai calcular, né? Quem é a força gravitacional é mg, eu vou pôr na direção z, na direção menos z. Quem F né? Eu vou escrever como sendo é a carga vezes o campo elétrico. A carga é Q e o campo elétrico é esse cara aqui. Aí eu vou pôr na direção X, tá? Na direção X. Então vai ficar na direção menos X. X. E quem que é a minha tensão, né? Vai ser o módulo, né? Como é que é? Deixa eu escrever aqui. Vai ser um T0, né? Que é a soma das duas forças. Aí vamos pensar do jeito que está aqui, vai ser cosseno, né, de θ na direção x, na direção z, mais um T0 seno de θ na direção x. Espera aí, não é isso. Isso. Né? Essas forças estão em equilíbrio, né? Então, isso mais, vou pôr sem o z, isso tem que ser igual a zero, e isso
aqui, né? A parte da direção X. Agora a parte na direção Y. Tem que ser igual a zero também, né? Eu vou, para simplificar, vou tirar o sinal de menos, igualar aqui. Tirar o sinal de menos e igualar, né? Agora eu vou fazer essa equação aqui dividida pela outra, tá? De tal forma que eu vou ficar com seno de θ dividido por cosseno de θ como assim? Me ajuda aí. Isso. Que é igual a tangente de θ, né? Isso aqui é igual a isso dividido pela força gravitacional, né? Então aí aqui, ó, a gente tem uma relação aí da tangente de θ com tal. Então a gente já tem um θ. Aí é só inverter, né? Θ é igual ao arco tangente disso aí. Acabou.